Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Será que nós temos reconhecido Cristo de fato? Ou o que temos visto é simplesmente uma entidade divina para resolver os nossos problemas espirituais ou as nossas carências espirituais? Será que, de fato, nós temos agido como quem reconhece e nos submetido, de fato, com relação a quem Ele é? É isto que a gente precisa aprender. Pois esta é a questão do que Jesus fala sobre Elias, João Batista. E a gente pode observar que não é diferente com relação a Cristo. Os religiosos nem sempre enxergam, podem até usar o nome, mas não reconhecem de fato quem ele é. Diz assim lá em Mateus 17, 11 e 12, quando estão descendo da montanha, depois de Deus ter falado aos discípulos para o ouvir, e Jesus estava conversando, segundo a passagem, com Moisés e Elias. Diz assim, Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. O que a gente precisa entender é isso. A religiosidade não se trata de uma questão de agradar a Deus. A gente pode até achar que na nossa religiosidade a gente tem agradado a Deus, mas não se trata disso. Não se trata de fazermos as coisas para agradar a Deus. Não se trata de fazer para alcançar favor de Deus. Não é uma negociação com Deus. Isso que a gente precisa entender. Assim como aconteceu, ou seja, as Escrituras preveram, falaram sobre isso, tanto com relação a João Batista, que anunciaria e prepararia, e não o reconheceram, assim como Cristo veio e também não o reconheceram, nós talvez tenhamos ou estejamos fazendo as mesmas coisas. Reconhecemos, gostamos, vivendo, mas de fato reconhecemos Ele como Cristo, o Salvador, o Senhor, o Messias enviado por Deus, que tem o propósito de nos levar, nos conduzir ao Pai. Nós muitas vezes achamos que se trata de uma religião, que se trata de impor às pessoas o que pensamos, achamos ou o que entendemos, ou seja, regras de homens. Não compreendemos o que ele fala, o que ele ensina. Se queremos a vontade de Deus, o que devemos fazer? Este é o detalhe. A gente precisa buscar o conhecimento, o entendimento, a gente precisa ter o entendimento iluminado, buscar a vontade de Deus, para que a gente viva a plena vontade de Deus. Não se trata de outra coisa. Não se trata de outra questão, mas de vivermos a plena vontade do Pai, de maneira que, entendendo o papel que Cristo teve nessa história toda, a gente possa se submeter a Ele, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, mas isto não é uma questão do que nós falamos, mas de como nós vivemos. Nós reconhecemos pela maneira como nós vivemos. Entendermos que a nossa salvação se calca na obra que ele realizou, ou seja, morreu, trouxe-nos o perdão, ressuscitou a justificação. Quando nós nos submetemos e nos convertemos ao nosso Deus, arrependido de nossos pecados, ou seja, de uma vida longe da vontade de Deus, ele nos faz um novo ser, uma nova criatura. Somos feitos à imagem de Cristo, nosso Senhor, capacitados para rejeitar as paixões humanas. Somos coparticipantes da natureza divina, estamos na presença de Deus, unidos ao nosso Deus. Por causa disso, nós temos que viver segundo a natureza de Deus, ou seja, se trata de um processo, a santificação se trata de um processo onde nós temos um propósito. Não é alcançar Deus, não é ver Deus, mas santificarmos é deixarmos as obras das trevas, a forma de pensar deste mundo, o despir da natureza humana, o deixarmos de ser egoístas, arrogantes, hipócritas, porque isso faz parte da natureza humana, da expressão da maldade que existe em nós. Deixar disso para revelarmos as virtudes de nosso Deus, nos revestirmos de Cristo,
Ou seja, agirmos segundo a misericórdia, a graça, a bondade, a longanimidade, ou seja, expressarmos o fruto do Espírito que temos, que recebemos. O amor de Deus, a graça de Deus é derramada de forma abundante em nossas vidas, para que a gente revele o Pai no mundo. Nós reconhecemos Cristo quando caminhamos na direção da santificação para revelarmos o Pai. Nós reconhecemos Ele como Senhor e como aquele que fez essa obra toda em nosso favor, quando caminhamos nesse sentido. Quando temos o entendimento iluminado, compreendemos o nosso papel, que é de revelar o Pai, manifestar o Pai neste mundo, como família, como povo de Deus, viver o reino de Deus, andar na vontade do Pai, glorificando o Senhor. Que a gente possa entender e reconhecer Cristo de fato como aquele que foi o enviado do Pai, do nosso Deus, para nos resgatar, para nos tirar das trevas, para iluminar o nosso entendimento e nos dar a liberdade que tanto necessitamos e que tanto precisamos. Liberdade que nos leva a expressarmos, manifestarmos e revelarmos o nosso Deus neste mundo. Que a gente entenda, que busque o conhecimento, o entendimento por meio das Escrituras, para que, tendo o entendimento iluminado, andemos na vontade daquele que nos tirou das trevas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.